Vamos ver o Cleitinho sendo detonado pela direita através da Galãs Feios. Mas, ô Calejão, para não te deixar mais constrangido, mostrar aqui um negócio mais tranquilo, tá? Mais tranquilo. Também um pouco bizarro, tá? Um senador agindo como vereador de cidade do interior. Você imaginou ver isso em algum momento no Brasil, mesmo sendo o Brasil? Não, acredito que não. Mas o Cleitinho já tinha gravado um vídeo em que ele mostra que fez um atalho para as pessoas não pagarem o pedágio. E aí, isso, é claro, é ilegal. Vocês sabem disso. Sim. É ilegal, você não pode fazer isso. Se a concessionária tem um contrato com o Estado, aquele contrato tem que ser respeitado. Se a concessionária está cobrando a mais do Estado pelo pedágio, aí tudo bem. Você vai lá, né, abre um processo contra a concessionária para que o valor seja justo. Mas o Cleitinho, ele faz o quê? Ele vai lá, cria um atalho para que as pessoas evadam o pedágio e não paguem o pedágio. O ponto é que depois eu vou mostrar os comentários aqui, Calejão, e o que eu noto é que há uma tendência de cansaço com esse tipo de conteúdo, até mesmo por parte da direita. Me surpreendeu entrar nos comentários do Cleitinho e muita gente falando: senador, esse não é seu papel, senador, para de fazer gracinha para a internet, votei em você, mas você deveria estar preocupado com outras coisas, estar preocupado aí com o Eduardo, que está foragido, enfim, vários pedidos para ele se preocupar com outro tema, com outra abordagem. Parece, Calejão, isso pode ser bem positivo, que há um cansaço coletivo na sociedade com esse tipo de conteúdo. Vamos dar uma olhadinha aqui antes para a gente comentar depois nessa live aqui, que está chegando aos seus finalmente também. E o Calejão vai ter o que falar, dia, vai ficar incrédulo. Marcelo. Aqui, onde está a câmera? Mostra para não estar a câmera. Ali, ó, a câmera tá ali. NTT aqui para vocês aqui, ó. Ó, filma aí, mostra pro Brasil inteiro dando banana pra vocês. Banana pra eles, rapaz. Você tá doido? Vem cá. Aí, ó, já achei um, ó. Ô, irmão, você vai passar naquela porcaria de praça de pedágio lá? Tá bom? Eu sigo você. Você segue nós lá? Eu tô aqui hoje, porque a gente fez um desvio pra vocês poderem. É legal, tá? Você quer, é privado, o empresário deixou. Olha o prefeito aí. É o prefeito. Vem com nós, que a gente vai como é que você você vai tá? pagar. Beleza. Viu? Não passa lá, não. Pega o desvio aqui. Você ia passar lá e ia ter que pagar, não ia? É. Tem jeito de burlar o sistema. Basta querer. E não abaixar a cabeça para o sistema. Aí, ó, tem que pagar, ó. Opa, tudo bom, beleza? Bem, querida. 100% animada? 100% animada. A turma. Elas não tem como de nada. Elas estão trabalhando, então a gente tem que é trabalhador e tem todo o nosso respeito. É, exatamente, é isso mesmo. E manda vir, viu? Quer que vocês venham quente, que eu tô fervendo vocês. Aí eu escutei umas pessoas ainda falando que eu e o Igor é irresponsável. Que irresponsável, só tá ajudando o povo, rapaz. Quando esse pessoal faz essa porcaria de parte de pedágio, eles consultam o povo. Vocês não sabem o impacto que dá isso para a região, não? O prejuízo que dá isso para o povo, não? Nós temos 4, 5 mil pessoas que moram aqui. Então, para ir no PSF, por exemplo, ir no hospital, a pessoa tem que vir pagar o pedágio. Escuta isso aí, ó. Pra falar que a gente é responsável, rapaz. Você tá doido? Quando fazer uma praça de pedágio, consulta o povo, pelo menos vocês querem. E pergunta o valor que tem que ser justo. 11,30. Falar que nós é irresponsável, vai tomar banho, senhor. Eu fico do lado do povo, fico do lado do sistema, não, rapaz. Vem cá, vem pra cá. Não paga, não. Eles queriam sacanear o povo, não vai sacanear eles. Faz o desvio aqui, ó. Não paga, não. Faz o desvio. Ah, não esquece, não vai pagar essa porcaria, não. Obrigada por fazer isso por nós. Vocês merecem, viu? Você é prefeito. Eles são nós, né? São prefeitos, são pai, são pai. Vou com Deus, gente. Vai embora, vai na fé. Mais um, gente, mais um. É nossa. Desvia aqui, ó. Para aqui, ó. Desvia! Aê! Fala, Gastão, 100% firme. Agora sim, ué. Desvia esse negócio e vai embora. Não paga, não, pelo amor de Deus. Pode ir com vocês? Vamos mostrar o desvio pro povo. Vai pra nós aí. Vai com vocês. Vai dar certo aí? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Só passando aqui. Aqui, né? Tem que passar. Tem que pagar bosta mesmo, não, gente? Para com isso. Muito caro. Desnecessário. E a multa? Que tem multa não, tem multa não. Privado. Quer que eles venham pra cima de mim. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Se nós não arrumasse esse desvio aqui, vocês iam ter que passar lá e pagar? Aí, ó. Então não vai pagar. E pronto, acabou. Quem manda aqui é o povo. O caminhão conseguiu, ó. O caminhão conseguiu também. Tá com
Turma, obrigado, viu? Gente, fica com Deus aí, viu? Sucesso. Valeu. É isso aí, vocês merecem. Merecem muito mais. Boa. Não tem que Sucesso. pagar por isso, não. Manda um abraço lá pro Ribeirão. Sobe pra mim. Aqui dá pra sair aqui. Pois é, Rose. Continua, né? Tirar a propagandinha aqui. Agora estamos monetizados, tá, gente? Mandem superchats aqui pra gente manter a nossa live. Vambora. Vamos a fotossa. Pessoal, vamos finalizar o vídeo comigo aqui, só para mostrar para vocês a saída aqui, ó. Mostra aí. Mostra aí aqui. Agora é só pegar e ir embora. Olha lá a porcaria lá, ó. Olha lá, mostra lá. Mostra lá. E antes de vir falar qualquer coisa, isso aqui é uma estrada, uma rua privada. Nós estamos fazendo igual o MST que invade sem permissão, não. Aqui tivemos permissão do proprietário, não foi isso? Exatamente, que tudo autorizado, não tem nada de errado. O cidadão pode passar tranquilo, não é evasão de pedágio. E a NTT tá ali filmando a gente, é só um tchau mesmo, né, senador? Aqui pra quem NTT aqui, ó. Ó. Mala pra vocês. Viu? Compartilha esse vídeo pro Brasil inteiro pra mostrar que tem jeito de ir pra cima do sistema assim. Basta não ter medo e não abaixar a cabeça. Se vocês acham que ia sacanear o povo, foi nós que sacaneou vocês aqui, ó. É tanta coisa absurda num vídeo só que eu não sei nem por onde começar, né? Ah, mas a estrada é feita dentro de uma propriedade privada, pode passar por aqui. Não, meu amigo, não é assim não. De licenciamento ambiental, você precisa de todas as aprovações para fazer uma estrada que vai se tornar uma estrada de uso coletivo, não é estrada sua, não é estrada para entrar na tua casa, tá? Não é assim que funciona. Primeiro que não pode. Segundo que eu acho bem hipócrita e contraditório por parte de gente como o Cleitinho, porque quando esse povo se elege, eles são privatistas, não são? Eles são favoráveis a menos Estado, privatização de estradas, entregar mesmo tudo que for do Estado de mão beijada para a iniciativa privada. Bom dia, Isabel. Se a estrada está privatizada, por que caralhos ele foi lá se incomodar com o pedágio e criar uma rota alternativa para evasão de pedágio? Não dá para entender. De fato, não dá para entender. Aí você pega aqui, ó, os comentários, você vê que essa abordagem de criação de conteúdo, aparentemente, tá ficando chata até para aqueles que são da direita, assim, o cara faz achando que está ganhando moral com o povo, nem vereador de cidade do interior é tão patético, o cara ganha para ser senador e vira fiscal de estradas e pontes, alguma coisa errada não está certa, porque no momento em que o Brasil padece de falta de liberdade, o cara vai defender aqui o Bolsonaro, mas só vocês entenderem que até mesmo o cara que tá defendendo o Bolsonaro, com papinho de... Tá de saco cheio. Tá de saco cheio dessa abordagem, entendeu? Tem outro aqui, ó, falando do artigo 209, evadir-se da cobrança de pedágio, infração grave, penalidade é multa. E aí um outro lembrando, olha, depende, tem contrato com a rodovia, o contrato está sendo cumprido. Aí o cara parabenizando aqui, mas tem um outro aqui, ó. Pô, Cleitinho, você tem bom intuito, mas isso é fazer Rafael, showzinho. querido. Tu sai daí no outro dia, tá tampado. Tem horas que precisa ser mais técnico e inteligente. A direita tem que evoluir. Só uns exemplos para te mostrar, Calejão, que cansou, né? Cansou, né? Percebeu? Ah, tá louco, Helder. Tá louco, sabe? Assim, no começo, os smartphones e a estratégia utilizada por aquele grupinho que fica querendo tomar bica na bunda para lacrar e tal, ainda tinha muita gente que caía. Mas ninguém aguenta mais isso aí, sabe, mano? Chega um ponto que você fala, nossa, mas isso aí esse é um sintoma do que a política foi reduzida a isso. Ficar ali, vai o povo, que não sei o quê. A estratégia dele é muito clara, por vezes é eficiente, o Cleitinho é um cara que age assim, entendeu? Por vezes defendendo os interesses do povo e não sei o quê. Mas esse tipo de coisa especificamente aí, ninguém aguenta mais, cara. Nem a galera da própria direita, entendeu? Chega um ponto que você fala, nada, licença. Tem gente que notou, né? Assim, quem não tem o QI igual ao do Cleitinho, que é um QI próximo de um Cocker Spaniel, né? Ele já notou que isso daí é só lacrada para ganhar like na internet. Lógico. Cansou. Obrigado pelo cafezinho, mas Rafael. Isso seja efetivo para minha vida. Nem que seja para atender um tipo de política que a gente abomina. Mas às vezes o cara está esperando que aquilo que ele pretende de um senador não está sendo cumprido. Pô, mas o cara tá só lá falando de pedágiozinho em Paracatu, que ninguém liga. Sabe? É muita lacração. E a lacração vai cansando. Em determinado momento, cansa até os apoiadores. Né? Eu imagino que seja esse um momento, Rafael, também da gente perceber que dá para ganhar espaço e terreno aí da extrema-direita, porque a abordagem deles, que tantos queriam que a esquerda copiasse, cansou, cara.
E isso aí é lacração barata, Helder. Tem vídeo que mistura lacração com conteúdo minimamente mais denso. Sim. Entende? Tem uma proposta, você vê que assim, beleza. Agora, isso aí é uma lacração barata, é um populismo absolutamente banal, esse tipo de coisa aí. É o que você falou, tem uma parcela ali que, tipo, né, aí, ó, defendendo nossos interesses e tal, mas tem muita gente que já vai se encher o saco disso aí, vai falar, senador, sabe? Francamente, você foi eleito ao Senado Federal para ficar com esse tipo de papinho furado aí, mano, que é um que o cara escreveu para ele. Depois que você fizer a tua lacraçãozinha aí, você vai embora, o cara vai botar a máquina ali, vai fechar isso e acabou, não tá ajudando ninguém, não. Que bom que o cara fechou, porque senão alguém já teria se acidentado ali e o Cleitinho não ia pagar os custos médicos. O cara entrando ali no meio da estrada, naquele desvio, é perigosíssimo. Pode ocorrer um acidente. Só pode morrer. Pode causar um grande acidente ali, de grandes proporções. E Atsa Blog, tinha um comentário ali embaixo que o Helder não leu, que diz tudo. A pior coisa que já inventaram foi o político TikTok. Foda, né? Ninguém aguenta mais. Matheus Peixoto, tênis do Cleitinho de vaca, é muito gado mesmo. Felipe Silva, alguém se acidenta na estrada, o Cleitinho faz o quê? Faz nada, cara. Vai lavar as mãos, vai falar que a culpa é do cara, que o cara foi imprudente, problema dele. Vem conhecer seu novo micro-ondas de embutir Brastemp. Micro-ondas de embutir. Obrigado, Lia Sérgia, querida. Mandando uma contribuição aí pra gente. Olha só, enquanto o Cleitinho vai fazendo essas pataquadas, temos Fabrício Rinaldi em Brasília, cobrindo Ottoni de Paula. Vamos trazer para vocês também aqui. Muito bem, estou com o deputado Ottoni aqui. Eu quero saber sobre essa questão da fala do Malafaia contra o deputado Marcos Pereira, que é líder do Republicanos. Você acha que foi justa essa fala do Malafaia? Você pode explicar um pouco para a gente? Primeiro que eu subi hoje aqui na tribuna para prestar solidariedade ao presidente Marcos Pereira. Marcos Pereira, ele é respeitado por todos nessa casa, independente do viés ideológico. E ao ser chamado de cretino por um líder religioso, que é o pastor Silas Malafaia, é sem dúvida alguma lamentável. Lamentável, primeiro porque esta palavra, essa adjetivação maliciosa, saiu da boca de um outro líder religioso. E segundo, porque foram palavras baseadas numa ilação, numa mentira. Em nenhum momento o presidente Marcos Pereira, e eu não sou do Republicano, disse ser contra a anistia. O que ele disse foi uma resposta técnica, porque ele é um advogado, que ele entendeu o seguinte: não há como se falar em anistia antes do devido processo legal, antes da condenação. É isso. E outra, ele é presidente de 40 deputados federais. Portanto, ele, como um democrata, respeita a posição dos 40 deputados federais. Portanto, hoje é um dia para ser esquecido de um ataque tão vil, de um ataque tão triste, que vem da boca de um religioso que, na verdade, deveria até se candidatar e vir para essa arena política, porque aqui a gente faz o bom debate, certo? Aqui a gente faz, porque enquanto ele estiver sob o manto do sacerdócio, até para você fazer qualquer resposta, você tem que fazer com muito respeito, porque ele está debaixo, ele está coberto pelo manto sacerdotal, né? E a gente aprendeu a respeitar o sacerdote, ainda que seja alguém que esbraveja tanto ódio, né? Tanta assim, um comportamento que não condiz com o comportamento de um cristão, né? Não parece Cristo. Eu não vejo Cristo ali. Eu não vejo Cristo dando uma resposta dessa. Eu não vejo Cristo... Enfim, é isso. Eu não tenho nada contra Malafaia, mas a cada dia eu acho que ele se perde, principalmente quando ele ataca irmãos. Por que ele não pegou o telefone? Liga para o presidente Marcos Pereira, reclama com ele. Fala, pô, Marco, que declaração é essa? Puxa, eu quero entender. Eu te garanto que o presidente Marcos Pereira não se furtaria em explicar ao
ao pastor Silas. Mas parece que o desejo pela lacração é maior do que a capacidade de raciocinar de que nós não podemos promover a divisão no reino de Deus, né? E é o que está acontecendo, lamentavelmente. Você acha que o Silas Malafaia faz isso com interesse ou com algum tipo de intenção de conflito entre as igrejas, que é a igreja dele, a Universal? Eu não penso que ele esteja fazendo isso para dividir as igrejas, separar. Não. Ele não seria tão maligno a esse ponto. Eu apenas acho que ele é movido pelos seus interesses particulares, né? Seja esses interesses quais forem, eu não estou aqui dizendo que sejam interesses levianos, maléficos, imorais, não é isso, mas ele tem alguns interesses e ele defende com muita veemência quando ele tem os seus interesses, né? E essa veemência dele causa medo em alguns, por isso que muitos evitam mencionar o nome dele, né? Daqui a pouco ele está ficando o Alexandre de Moraes do nosso meio, né? Que todo mundo evita de falar o nome porque tem medo aí de uma resposta, né? Ele já me ameaçou já de aí fazer um vídeo me arrebentando, acabando comigo, me destruindo. E se ele fizer um vídeo em resposta a isso que você está gravando agora? Normal, eu vou respeitá-lo e vou responder, não é? Mas te garanto que eu não vou responder com um olhar de ódio. Eu vou responder naquilo que eu achar que eu tiver que responder. Ou então deixa ele falando sozinho também, que não tem nenhum problema. Então eu acho que é isso. Eu acho que ele não quer dividir o reino de Deus, não. São os interesses dele, as pessoais. Né? Quando ele apoiou Lula, você viu que também com muita veemência ele esteve ali, Lula. É assim, hoje é esse o interesse, amanhã pode ser outro. E a gente tem que respeitar. Eu só não aceito atacar alguém como Marcos Pereira, que aí é muita covardia. Né? É isso. Deputado, muito obrigado. Um abraço. Obrigado por sempre atender a gente, tá? Saúde. Valeu. Verdade, Marcos. Muito bem. Estou aqui com o deputado Ottoni. Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. É um prazer muito grande estar aqui no DCM. Muito bem. Essa decisão do Eduardo Bolsonaro de se licenciar, como que você vê isso? Um ato de covardia, uma fuga? Qual que é a tua leitura desse episódio que tomou os noticiários de hoje? Eu acho que existem dois pontos aí, não é? Existe realmente um excesso que a gente percebe na Suprema Corte, e, por outro lado, existe o excesso do lado do bolsonarismo também. Não é? Eu até falei sobre essa votação que se espera ter sobre a anistia aqui na casa. Eu entendo que você primeiro precisa separar as pessoas que lá estavam e que vieram aqui e que fizeram toda essa depredação. Os que depredaram, os que destruíram patrimônio público, esses devem pagar pelo crime que eles cometeram. Golpe de Estado? Não, na minha opinião, talvez seja um vandalismo, muito mais do que um golpe de Estado. Mas tudo bem. Simulado com um pano de fundo de tentativa de golpe, eles não iam conseguir. Não, eu até concordo com vocês quando eu tenho que realmente concordar de que pessoas vieram aqui no intuito de uma tomada de poder. Estavam acampadas, né, tudo isso. Mas existem também muitas, e talvez seja a grande massa, que estava aqui movidos por uma esperança que lhes foi dada, fantasiosa, e que não lhes permitiu raciocinar, pensar. Foram usados como massa de manobra, infelizmente. Então, Bom dia, Mirna. Eu, particularmente, eu sou a favor de que haja anistia. Mandar seus livros agora, tá, Mirna? Tentativa de pacificação do país, mas não uma anistia nem a políticos, né?
e também não uma anistia aos que realmente depredaram o prédio público. Então, ao político que estimulou, que fantasiou na cabeça das pessoas. Eu falo isso, deputado, porque eu estive no ato de domingo, né, esses atos, domingo. Sim, e a gente tem esses vídeos gravados aqui para a nossa audiência. As pessoas, elas queriam um golpe e tinham, de fato, a fantasia de que aquele era o dia de dar um golpe no Brasil. Né, de tirar tanto que tinha aquela moça, Ana Paula, que ela conseguimos, a gente ficava gritando, agora isso aqui é nosso, vamos até um palavrão lá. Então, ao político que estimulou, aos políticos, você não. Não. Eu acho que está na hora de nós políticos, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, assumirmos de uma vez por todas a responsabilidade com aquilo que a gente fala. Muito bom. Com aquilo que a gente diz. Por quê? O que a gente fala tem uma repercussão do outro lado gigantesca. As palavras de um líder importam. Quando eu, naquela ocasião em que nós perdemos as eleições, e eu era vice-líder do governo Bolsonaro, e eu fui até o presidente, fui até o palácio, aliás, fui até a casa dele, que era o Alvorada, e eu disse, presidente, a gente precisa agora se organizar, se reorganizar como oposição. Perdemos a eleição, agora, né? Vamos ver se a gente ganha a próxima. E eu disse naquela ocasião para ele o seguinte, presidente, a gente o senhor só precisa dar uma palavra para esses patriotas que estão na porta dos quartéis. Eles precisam sair de lá, porque não vai ter mais nada, enfim, bora tocar a vida. E se naquele momento o presidente Bolsonaro tivesse me ouvido e tivesse dito, gente, perdemos a eleição, eu lutei, persisti, mas enfim, perdemos a eleição, falasse o que ele quisesse falar. Agora, vai todo mundo para sua casa, vamos repensar o Brasil, vamos fazer uma oposição ferrenha e tá dura, e nós não vamos dar mole para a esquerda. O que ele respondeu quando você sugeriu isso? Na verdade, ele estava tão abatido naquele momento que ele não me respondeu nada. Ele ficou em silêncio, estava muito abatido. E eu, percebendo que não ia ter resposta, ainda insisti, mas parei de falar sobre o assunto. Foi quando um dos seus colegas, naquele mesmo dia, fez uma entrevista como a que você está fazendo aqui comigo. E eu... Só um momentinho, pode continuar. E eu aproveitei naquele momento e disse, gente, saio da porta dos quartéis, vocês serão presos. Você disse naquele momento. E não haverá ninguém que os defenda, está aí nas redes sociais. Eu disse isso, eu tentei avisar. Na época eu fui chamado de traidor, novo comunista gospel, tudo isso, né? Então é isso, o fato de eu falar que eu não sou mais bolsonarista é porque eu sou de direita, eu sou conservador. Aliás, é um detalhe muito interessante, não é? Você que também comunga desta mesma fé que eu tenho, né? Isso em Cristo. A direita, ela é maior do que o bolsonarismo. E o conservadorismo é maior do que a direita. Por quê? Porque você tem conservadores em todos os espectros políticos. Você tem desde a extrema-direita até a esquerda. Eu tenho vários amigos de esquerda que eles são conservadores. Eles têm princípios conservadores, não é? Ainda que haja princípios, né, Mirna? Mas moralmente falando... Eu vi o Ottoni no ICL e eu gostei muito dessa entrevista do Fabrício, tá? Daqui a pouco eu vou explicitar isso no editorial, mas é uma coisa para a gente ficar atento. Lia Sérgio, obrigado pela ajuda, querida. Vamos aí contribuindo, gente. Já vamos começar o editorial. Nas pautas morais, eles são conservadores também. Portanto, o que eu entendo é que o que nós, e aí voltando àquela sua, aquele seu questionamento, nós políticos temos que ter responsabilidade com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente fala, porque senão acontece isso que infelizmente aconteceu aqui no Brasil. Você acha que o Eduardo Bolsonaro, ainda sobre a questão do Eduardo Bolsonaro, você acredita que ele não... Mandei os livros, viu, Mirna? Brasil,
porque ele achava que ia ser preso, mas ao mesmo tempo você entende que ele cometeu algum tipo de crime como conspiração, traição à pátria, uma vez que ele falava para os Estados Unidos invadir aqui, de retaliar o Brasil. Traição à pátria não, porque quando você vê o que aconteceu com o presidente Lula atrás, você vai ver que a esquerda teve o mesmo modus operandi. Ou seja, o deputado Lindbergh Farias, que é alguém que eu tenho um ótimo relacionamento, eu só estou citando ele aqui realmente por citar. Ele deu uma entrevista lá naquela época em que o presidente Lula estava para ser preso, ou já tinha sido preso, e ele disse o seguinte: olha, não pense vocês que nós ficaremos calados, nós vamos para a rua e nós vamos anarquizar, faz parte das paixões políticas, né? E assim como políticos também da própria esquerda foram aos Estados Unidos pedir, junto à ONU, junto às organizações internacionais, intervenção sobre o que a Lava Jato estava fazendo aqui no Brasil. Então, isso acontece, né? O que nós precisamos, nesse exato momento, é tentar fazer menos esgarçamento, não é? Eu sou contra, e eu disse isso, se o evento para se libertar ou para se dar anistia a alguns que vieram aqui e que não depedraram, mas estavam aqui, a esses sim, não é? Não aqueles que depredaram e não a políticos, ok? Isso. Se isso não for feito, se esse esgarçamento não acabar, infelizmente o que nós vamos ter é uma fissura na nossa democracia. Então, tanto que eu disse, olha, não vamos fazer desse evento da anistia ataque ao Supremo Tribunal Federal, ataque ao ministro Alexandre de Moraes. Por covardia minha, não é porque não vai adiantar. Você puxa demais a corda para cá, de lá puxa a corda demais para lá, e é o que nós estamos vendo aqui no Brasil. É um fla-flu interminável e a gente precisa ter paz, certo? Obrigado, Mirna! Precisa ter paz para tocar o Brasil, a direita precisa ter paz para ser oposição, e o Supremo Tribunal Federal precisa ter paz para ser Supremo. Senão não dá. Tony, muito obrigado. É um prazer. Manda um abraço aí pro pessoal do DCM. Virou amigo do Fabrício. Quaisquer divergências políticas. O que Virou nós amigo não do podemos é deixar de entender o que é a democracia. A democracia não é unidade no consenso. A democracia é a pluralidade na divergência. Isto é a democracia. Ora a esquerda governa, ora a direita governa, ora o centro governa, mas desde que o povo entenda que quem governa... Boa reunião, Rafael. Obrigado, muito bom, querido. Tony, muito obrigado. Um abraço. Valeu, um abração. E vamos combinar. Com o Samap seu celular virou maquininha. Baixe o app da... Desculpa, gente. Propaganda que entrou aqui agora. Esses vídeos que eu mostrei aqui para começar, gente, mostram uma coisa muito interessante. Essas brigas dentro da extrema-direita e da direita também. Eu não vou taxar de uma vez assim mesmo, porque o Ottoni de Paula diz que ele é ex-bolsonarista, né? Ele foi apoiador fervoroso do Bolsonaro e hoje até tem um diálogo, uma conversa com o próprio Lindbergh Farias. Mas o lance, gente, é assim, a gente tem que expor, e aí é uma estratégia de comunicação que nós temos que ter, nós jornalistas, nós pessoas ligadas a movimentos sociais, nós ligados à esquerda de alguma forma, nós temos que expor ao máximo, as contradições dentro da extrema-direita, porque eles brigam muito entre eles e muitas vezes a gente não explora isso. Que às vezes eu vejo comentário aqui na timeline falando assim, não é para mostrar o Ottoni de Paula, o Ottoni de Paula decepcionou no ICL. Não, é com esse cara que tem que conversar, gente. Tem que conversar com essas pessoas aí no Congresso que às vezes expõem as entranhas do que está rolando na extrema-direita. O Ottoni de Paula chamou o Silas Malafaia de não cristão. Isso para o meio evangélico é gravíssimo. É gravíssimo.
Então nós temos que ficar de olho e nós temos que fiscalizar e nós temos que ir para cima dessas questões. Essas questões são muito importantes. Esse é o Fabrício que estava infiltrado na manifestação pró-golpe flopada de domingo? Sim, estava lá na Avenida Paulista quando a gente flagrou aquele bolsonarista que acreditava nos clones do Lula. É esse tipo de maluquice que a gente tem encontrado, pessoal. E para fazer esse trabalho de denúncia, é importantíssimo fazer como vocês estão fazendo aqui no começo da live. Mirna Rio já ganhou aqui todos os livros em PDF que nós temos disponíveis aqui. Mas é importante vocês mandarem superchats, é importante que vocês se tornem membros. Faltar um membro do canal. Lembrando que os membros do canal, gente, mandem e-mail para folhademocrata@gmail.com para vocês entrarem nos nossos grupos de membros. Porque agora a gente vai ter uma participação maior de vocês aqui da comunidade para fazer essas denúncias, para encaminhar essas denúncias, para a gente ficar por dentro de todas as questões que estão rodando. Então ajudem, gente, estejam presentes. Vamos contribuir, vamos estar aí ativos. Isso é muito importante para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Vamos estar por dentro, vamos atrás de tudo que está rolando. Isso é importantíssimo, tá, meus caros e minhas caras? É importantíssimo que a gente tenha essa visão, que a gente tenha essa preocupação em cima dessas pessoas da extrema-direita. Porque eles vão começar um a brigar com o outro, eles vão ter uma briga fraticida no campo deles, por isso que não dá para entender, às vezes, uma certa esquerda que dá a corda para um certo antipetismo. Começa a falar em golpe da Simone Tebet. Golpe da Simone Tebet, gente. Não tem nada de golpe da Simone Tebet. Existe, sim, o neoliberalismo dentro do governo Lula. Existe. Não vamos ser hipócritas aqui e dizer que não. Mas golpe da Simone Tebet, o pessoal já tá viajando aí, mas bem legal. Tá viajando bem doidão. E enquanto a gente tem o fascismo mostrando as garras, e se a gente começar uma briga fraticida dentro do nosso campo, se a gente começar uma autossabotagem dentro do nosso campo, são os fascistas que vão avançar. São os fascistas que vão transformar Tarcísio em presidente em 26. São os fascistas que podem transformar Pablo Marçal em presidente em 26. Pablo Marçal não tem nada a perder e ele pode reverter a inelegibilidade dele nessa eleição. Então, o buraco, gente, é muito mais embaixo. O buraco é muito mais tenebroso. O buraco envolve aí muito mais coisa do que a gente está vendo. Vamos acordar, vamos estar presentes aí nas questões todas. Não vamos fugir da raia, não. Vamos encarar as coisas como elas são. Não vamos fingir que não é conosco. É conosco, sim. É conosco que está sendo encarado todas essas coisas. É com a gente que estão mexendo. Não estão mexendo com outras pessoas. Não estão mexendo com o vizinho lá do outro local. É com a gente que estão falando. É com a gente que estão conversando. É fundamental, gente, que a gente faça esse tipo de enfrentamento. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.